O Ítalo Santos, esse influenciador, que como vocês sabem, tem milhões de seguidores, ele que é acusado de criar uma verdadeira rede de exploração infantil. Ele oferecia celulares, pagamento de contas e outros benefícios a famílias em troca das participações de menores aí nos seus conteúdos, né? Agora a gente já tem situações como vizinhos que denunciaram festas com adolescentes, fazendo topless e consumindo álcool ali no condomínio. E as cenas que estavam nas redes sociais, né, agora suspensas, mas aí com esses adolescentes nesse conteúdo sexualizado. Isso a gente já tinha trazido. O Ítalo também é investigado por possível produção de material com teor sexual envolvendo as crianças e hoje a polícia já apreendeu celulares, computadores e outros dispositivos que podem conter provas dos crimes. Então, a gente já tinha trazido aqui que o MP já tinha instaurado uma investigação em 2024, né, doutora? Até você falou, nossa, 2024 e até agora nenhuma ação. Com o vídeo do Felca, os olhos se voltaram para isso, né? Todos os olhos se voltaram para isso e agora talvez um andamento mais acelerado, que é o que todo mundo espera em relação a esse caso? Tá, agora com certeza, né? A gente já teve um mandado de busca e apreensão, então uma operação deflagrada na data de hoje. Mas como a gente já falou aqui em outros casos, esse adiantamento faz com que o investigado se previna, né? Então, talvez, será que algo vai ser encontrado nesses dispositivos que foram apreendidos? Porque ele possivelmente já esperava que isso fosse acontecer, né? Eu acho que a gente questiona muito quando o Felca faz essa denúncia, abre isso para o grande público e o Ministério Público se manifesta dizendo que já havia uma investigação em curso e os crimes ali são gravíssimos, envolvendo menores e publicados, assim, praticamente diariamente nas redes sociais. A gente tem que prestar atenção e pensar que o Ministério Público poderia ter agido antes, para ter esse elemento surpresa a favor da investigação. Porque cumprir mandado de busca e apreensão hoje, a gente já não garante mais que os conteúdos estejam nesses aparelhos, que essas conversas estejam nos aparelhos. Então, muita coisa pode ser perdida em relação às provas. Mas é lógico que agora a gente vai ter a gente vai abreviar o caminho, porque a sociedade quer resposta. E essa investigação que está aberta desde o ano passado, ela vai ter que ser concluída, vai ter que ser feito o relatório disso para mandar para frente. Eu vi também que, em questão de se foi suspenso ou não foi suspenso o perfil, parece que foi uma atitude do próprio Ítalo de suspender ali, tirar a conta do ar, né? Que é uma coisa que qualquer influenciador pode fazer por um determinado tempo. Ele pode tirar a conta dele do ar e depois voltar. Então, parece que foi uma atitude dele, mas que agora já há a determinação de tirar o conteúdo do ar, também das outras redes. Eu vi que até o TikTok parece que informou que já tinha derrubado 2 outros perfis dele. Isso. E que aí ele teria um terceiro perfil, então também as pessoas tendo que responder um pouco sobre serem as plataformas que ele está usando, né, Carla? Sim, aí o que acontece? Em relação aos dispositivos dele, nada como um Celebrite, né? Nada como uma tecnologia israelense. Porque uma vez que você usou isso aqui, universo digital, tudo é recuperável, gente. Principalmente porque se ele, inclusive, fez o repasse disso para outras pessoas, esse caminho também pode ser rastreado. Ou seja, é lógico que agora todos esses dispositivos, tudo isso, começa agora um monte de quebras, né, de sigilos telemáticos, eletrônicos e tudo isso já está acontecendo. Então, achar que vai apagar tudo, não é bem assim. Quanto às contas dele, no primeiro momento, ele havia tirado as contas do ar, colocado, né? Estavam em suspenso. Agora, ele foi bloqueado. O que é esse bloqueado? Não é simplesmente que a conta dele foi derrubada. Ele está bloqueado. O CPF dele, ele não pode ter
nem na Meta e nem no TikTok contas, né, que sejam de propriedade dele. Lógico que a gente sabe que, como não existe uma verificação, ele pode abrir na conta de um terceiro, estar usando, manipulando essa conta. Mas isso é uma decisão judicial e o descumprimento dessa decisão vai colocar, inclusive, outras pessoas em risco. Então, isso já aconteceu. Ele sofreu um bloqueio, é algo assim mais, né? Pesado. Pesado, exatamente. Então, a gente já viu bloqueios, né, na época do X, lembra? Onde várias contas foram bloqueadas e não puderam, né, criar novas contas. Então, assim, aquela pessoa estava bloqueada daquela determinada plataforma. Tem um detalhe interessante, porque o que está acontecendo agora? Muitas pessoas estão aparecendo, denunciando ele. Tem um perfil, que até está no TikTok, que ele diz que ele viveu dentro da casa do Ítalo. É o Euro. E ele está contando, né, está indo lá nas redes sociais, dizendo que tem muito mais coisa, que as coisas eram muito mais fortes até do que está sendo mostrado. Bom, eu acredito que, novamente, a rede social não é um bom lugar para fazer denúncia, né? Então, assim, ele deve levar esse material, essa documentação, tudo isso, essa materialidade para a autoridade policial e para o Ministério Público, para que isso tudo possa fazer parte ali, né, do processo. Mas ele está contando aí, e tem o perfil dele, é um perfil que está no TikTok, eu recebi várias coisas aqui, aonde ele diz que a história é muito pior do que está sendo contada. Então, mas também está meio enigmático, o pior quanto ali. Enfim, hoje até de manhã nós discutimos uma questão em relação à Camilinha, né? Sim. Que é uma dessas meninas, né, uma dessas adolescentes que viviam ali na casa do Ítalo, que ela teria sofrido um aborto. Sim. Ou seja, e aí até vou passar aqui para a doutora Badaró, porque muitas pessoas fizeram a seguinte pergunta. Bom, ela tem 17 anos. Sim. Ou seja, isso aí, então, ela... E se tudo isso aconteceu, né, durante essas filmagens, esse reality show da família ali que ele promovia, o que isso configuraria? Mas mais do que isso, a gente também tem que lembrar o seguinte, que essa Camilinha foi emancipada. Ou seja... Com quantos anos? Logo com os 12? Logo 15, que ela vai para lá? Aos 15 ela é emancipada. Então... Que isso aí a quer figura dizer, jurídica muda, porque a emancipação não é para que você tenha 18 anos, é para que você tenha 21 anos. É uma emancipação civil. Tá. Ou seja, ela sendo emancipada, a gente já não está diante de alegações de estupro de vulnerável ou de adolescentes, ela já não está mais embaixo do ECA. O que é isso? Porque ela, apesar de ter 17 anos, ela agora, ela tem civilmente, 15. ela é vista com 21. Entende? Tem uma dúvida aí. Civilmente, ela pode fazer contratos, ela vai poder dispor... Uma autonomia, uma digamos. autonomia, mas em relação à questão dela ser vulnerável para questões sexuais, não. Não ela continua? Ela continua, ela vai continuar nessa esfera, porque é uma decisão etária, né? Então, a gente tem ali o menor de 14 anos, ele é um vulnerável, ele é um estupro de vulnerável. Independente dela estar emancipada. Independente dela estar emancipada. A emancipação tá é para fins civis. A emancipação não é para ela deixar de ser... porque você sendo emancipada, você pode casar, correto? Pode. Eu vou contar uma coisa, né? Eu fui emancipada. Você foi casar? Porque eu fui casar, eu casei com 20 anos. Então, para eu poder casar, na época que eu casei, não digo para ninguém fazer isso, né? Porque eu casei muito nova, graças a Deus, meu casamento deu super certo. Farei 36 anos de casado em poucos dias. Parabéns. Mas eu não podia casar se eu não tivesse sido emancipada. Então, assim... Apesar da família estar de acordo, eu estar de acordo. E você ter 20 anos, ter 20 anos. Enfim, bastante 20 anos até. Mas eu tive que ser emancipada. Porque senão eu não poderia casar. Tá. Você teria que ser maior de 21. Para você casar, se casar. celebrar um contrato de casamento civil,
eu teria que ter 21 anos. Entendi. Então, foi aquela questão da emancipação. Sim. O que eu penso, Carla, é que isso tudo está muito sigiloso ainda em relação às investigações. E todas essas informações estão vindo como uma onda, né? Sim. Claro, a gente falou aqui anteontem, salvo engano, que é evidente que essas pessoas têm um grupo jurídico trabalhando, né, pelos interesses deles. Então, eu imagino que essas emancipações tenham sido feitas no sentido de que esses menores, para ter acesso a questões financeiras, para poder dispor de patrimônio, até por uma questão desse uso de imagem, enfim. Uma das reportagens que eu vi, o Ministério Público também está tentando prosperar se há relação entre esses presentes que eram dados, né? Pagamento de aluguel, Escola, né? Particular. Celulares, e carro, enfim, com a emancipação. Isso. Se era uma exigência, que isso também pode ser uma fraude ali por conta do entendimento. Então, mas me explica uma coisa, só para a gente fazer um parênteses aqui. Por que ele queria tanto a emancipação dessas crianças, na verdade, desses adolescentes, se... Vamos lá. Porque na minha cabeça, né, o que veio no primeiro momento, ele está querendo emancipar para ele poder Pra se fugir proteger. de um possível corrupção de menores. Sim. E entende? Sim. Porque assim, não, já são emancipados, eles têm 21 anos, então eles teriam decisão, né? Eles têm poder de decisão para decidir, não, eu quero estar na casa do Ítalo, eu quero fazer esse reality show, eu quero... Entender, Poder dispor da minha imagem. Exatamente. Então, assim, eu poder, sei lá, estar namorando... Mas no caso de expor da imagem, sim, poderiam? Para fins civis, eles poderiam Tá. fazer contratos, Sim. enfim, porque eles são emancipados. É que não exclui essa exposição à sexualização, a porque- essa outra parte. Essa é uma outra parte, porque eles não deixam de ser vítimas. O ponto aqui é assim: quando a gente está diante de um crime, o pré-crime e o pós-crime nos diz muito Sim. além do que aconteceu no fato criminoso. Então, a Carla, como ela é uma expert no crime, ela Nossa, já olha. conseguiu. Ela já tá vislumbrando. Não, ela já Não, tô conseguiu pensando perceber. com a cabeça do criminoso, Ela tá pensando com a cabeça do criminoso. E a gente que opera o direito criminal, a gente já começa a perceber o seguinte: se ele buscava arredondar tanto a situação para ele, Isso. ele sabia que ele estava tendo atitudes reprováveis, né? Sim. Ele já tinha ele tinha um Tava se caráter calçando porque já Exato. sabia que estava errado. Ele sabia que ele estava cometendo algo reprovável, porque também eu acho que não vai vir muito além da defesa de que ele desconhecia que aquilo era errado, de que ele tentou fazer o bem, porque a defesa vai fazer o quê, né? Numa situação dessa, ele vai ter que ser defendido, óbvio, se não for por um advogado particular, pela defensoria pública, se ele responder processo crime, mas não tem muito o que alegar. E esse pré-crime já mostra pra gente que tem uma certa experiência de que ele já estava procurando ajustar as situações, porque, olha, algum profissional do direito falou pra ele: Ítalo, você pode ter um problema aqui, porque você tá pegando um monte de menor, você tá colocando dentro de uma casa, os menores estão consumindo álcool, não abertamente nas câmeras, mas agora os vizinhos, as testemunhas já estão dizendo. E aí, o que acontece? A Carla também sabe. Começa a tomar uma proporção dessa, as testemunhas começam assim: comigo não morreu. Como esse Exatamente. euro. Então, assim, vou denunciar tudo que eu sei, porque Eu não sou parte disso. eu não sou parte disso. Claro. E a polícia, às vezes, ela não se aproveita. É uma estratégia de investigação separar os inquéritos em duas fases, em duas partes. Fazer várias fases numa mesma investigação. Por quê? Porque primeiro a gente pega essas pessoas que são as mais evidentes de autoria e depois a gente começa a investigar outras pessoas que podem ter tido uma participação, um responsável. E às vezes uma pessoa que participa aqui como testemunha, ela pode estar sendo investigada aqui também. O importante é a polícia traçar uma estratégia muito, muito clara nessa situação aí do Ítalo, porque
Muitos documentos devem existir. E essas famílias também vão ter que, de certa forma, ser ouvidas, Tem uma né? pergunta sobre isso aqui, doutora, da Cris Kanazawa. Ela perguntou o seguinte, ó, sobre a responsabilidade dos pais das crianças envolvidas, independente de estarem emancipadas ou não. Então, eu também recebi um comentário, Paulinha, no vídeo, no corte que eu fiz, que era o corte que a gente falava das redes, e aí alguém questionou sobre os responsáveis. Mas no episódio eu falo que o Ministério Público, ele tem o dever de também responsabilizar os responsáveis que têm o dever de garantir aquele menor. Então, nós, constitucionalmente, nós temos o dever de ser garantidores dos nossos filhos. A gente tem esse dever. Não é assim, a gente não sabia o que estava fazendo. Então, se houver uma apuração que há uma responsabilidade, ou às vezes até essas pessoas, talvez muito simples, podem ter sido até enganadas, podem ter sido vítimas também. Eu gosto sempre de colocar algumas discussões, e eu conversava hoje com uma amiga sobre isso, sobre esse caso, porque eu vi em reportagens que essas crianças eram muito simples, né? Crianças de uma vulnerabilidade, assim, social, Muito econômica, grande. muito grande. Então, a oitiva das famílias é importante para entender até que ponto eles sabiam o que estava acontecendo, até que ponto eles entendiam o que era aquilo, se há contratos assinados e se esses contratos foram feitos livremente ou se eles foram enganados para assinar esse contrato. Tem vários desdobramentos dessa história. E tem uma coisa interessante, porque quando a gente fala a palavra emancipação, né? Para uma pessoa muito simples, ele não está entendendo o que é isso. Então, ele pode ter sido ludibriado ali, né? Aquele pai ou aquela mãe. Não, eu preciso emancipar, porque para eu poder fazer um determinado pagamento. Então, e aí a pessoa está olhando aqui, não, eu preciso receber esse dinheiro vai ser importante aqui, né? Para o pagamento das contas. Então, acha que é uma coisa corriqueira e normal, o que não é, né? Você tem que, inclusive, explicar o que quer dizer esta emancipação. Porque no momento que você está emancipado, inclusive, os pais já não têm mais direito, inclusive, à guarda financeira desses valores. Você está emancipado, logo você decide o que você vai fazer. Lembra do caso até daquela atriz que rompeu com a família? Larissa Manoela. Exatamente. Que não podia comprar um milho verde, a moça. Exatamente. Veja pedir um Pix. Exatamente, porque tudo que ela recebia, gente, como, né, ela estava ali vinculada sobre aos a pais. tutela dos pais. Empresários, enfim, e eles com faziam tudo. E desfaziam do jeito que eles queriam. Achavam, até que ela alcançou uma idade para poder ali, inclusive, tomar... Mediante a briga, né? Aquilo foi muito triste. Mas você entende? Ali, aqui no caso da Larissa Manoela, a gente está falando de pais que têm instrução. Nós aqui estamos falando de pessoas... Muito simples, com uma instrução precária. Eu digo isso porque eu lembro quando eu fui dar uma palestra, né, sobre as questões até do Discord, eu estava falando de controle parental, e explicando os controles parentais para os pais. No final da palestra, eles chegaram para mim numa região aqui de Itapevi, aqui em São Paulo, e um grupo de mães, eles me disseram, moça, nós somos analfabetas. Aí você cai a ficha, sabe aquela coisa? Sim. Eu tô falando de controle parental, assim, ela não sabe ler e escrever. Sim. Então, você também, de repente, falando de e às emancipação, vezes a pessoa não sabe nem ler e escrever. Pode ter sido até usado, por exemplo, aqui eu tô criando uma hipótese, não tenho a menor ideia, mas, por exemplo, um pai que, de repente, até fique preocupado e chegue lá e fale, Ana, você tá aí nessa casa, eu não tô achando legal... sabe, eu acho que você tem que voltar. E aí fala, olha, mas eu sou emancipada. Você não tem nada a ver com isso. Mas você falou que na questão de disposição... Não, de certa forma, assim, ela pode escolher ficar ali porque ela tá emancipada. Então, pode ser que isso tenha sido usado até para essa quebra desse vínculo. Tipo, vocês não vão controlar. Porque a criança tá aqui... A criança, o adolescente, sei lá, tá aqui seduzido por celular...
videogame, mas dinheiro, uma olha, outra Paulinha, condição, Olha o que né? você... Deixa eu só trazer um E aí parênteses aqui, que manipulando é também um importante. pouco essa família Olha o para esse problema jogo. das nossas leis. Olha o que nós estamos conversando aqui, para que as pessoas entendam. E é uma das coisas que eu mais debato. Uma lei briga com a outra. Sim. Que lei que é mais importante? Que lei que é... Entende? Porque quando a gente olha, mas é o Código Civil, é o Código Penal. É o ECA, é o Código de Defesa do Consumidor, é o Marco Civil da Internet. É isso, porque a gente tem um... Bololô de coisas. E aí, o que vem na frente? O que é o mais importante? Porque cada um, né, na hora que for puxar a sardinha para o seu lado, não, mas eu quero usar aqui, eu vou usar o Marco Civil da Internet. Não, eu quero usar o Código Penal. Não, o Código Civil. Gente, a gente vive... Isso é uma confusão. As pessoas ficam pedindo, quero mais leis, leis, leis. Não, a gente não precisa de mais leis. A gente precisa que as nossas leis sejam aplicadas. A gente precisa que as nossas leis sejam reformuladas, algumas delas, porque são muito antigas. O Código Penal, gente, é de 1940, né? Isso. Entende? Aí fica difícil. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Uma lei briga com a outra. E aí, o nosso direito é o direito romano, que é o direito interpretativo. O que quer dizer isso? Ganha aquele que segurar melhor na narrativa. Correto, doutora? Sim. Diz que um bom advogado vale muito. Vale tudo. Ó, a gente tá com quase 200 pessoas aqui, muita gente com dúvida. Eu vou trazer todas as respostas para vocês. Aproveitem hoje aqui esse chat e deixem um like para nos ajudar aqui. Não fiquem preguiçosos. Essa é a hora de vocês ajudarem a nossa como live. Como a Paulinha faz falta. Ontem eu tava tão entretida aqui, eu não consigo ficar olhando Nem o viu chat, o né? chat. Não, o chat é ótimo ter alguém. Eu gosto, Sim. eu amo ser essa intermediária. Acho que em todos os meus programas que eu passei, eu acho que é importantíssimo, porque aqui vem as dúvidas que a gente das pode pessoas, levantar.